O Outro Lado da Vida, de Sylvia Browne. Com Lindsay Harrison. Locução, Marcelo Júnior. Uma nota para os meus leitores. Este livro é sobre você. É sobre o poder que Deus lhe deu, como se reconectar a Ele e como usá-lo bem. É sobre as coisas simples que você pode realizar todos os dias para trazer uma melhora real para a sua vida e as vidas daqueles que você ama. É sobre encontros com seu guia espiritual e seus anjos, e reencontro com entes queridos que já partiram. É sobre reencontrar suas vidas passadas e a eternidade do seu espírito. É sobre sua saúde, seus relacionamentos, sua família, seus filhos, seu propósito em estar aqui e todas as preocupações tão humanas que perturbam seu sono e sua paz de espírito. É sobre magia, os milagres e o apoio do outro lado que estão sempre à sua volta, só esperando que você aprenda a percebê-los. É sobre nunca mais se sentir sozinho, ou desamparado, ou sem valor. É sobre nunca mais ter medo de morrer, ou medo de viver. Meu nome é Sylvia Browne. Passei 47 anos fazendo de tudo. 20 consultas por dia, séries de palestras, aparições no rádio e na TV, investigações sobre assombrações e crimes, pesquisas sobre paranormalidade, trabalhos com mais de 100 médicos e psiquiatras de todo o país. Tudo isso com uma guia espiritual chamada Francine, constantemente sussurrando no meu ouvido. Parece um pouco estranho começar um livro sobre você falando de mim mesma, mas acho que preciso me apresentar. Eu nasci em Kansas City, em Missouri, em 1936, de um pai maravilhoso, Bill Shoemaker, e uma mãe, Celeste Shoemaker, que eu posso descrever com educação como não exatamente a pessoa mais divertida do mundo. De qualquer forma, ela foi a conexão genética com a mãe dela, minha espetacular e adorada avó, a médium brilhante Ada Coyer, que vinha de uma linhagem de 3 séculos de médiums. Essa razão bastaria para justificar a existência da minha mãe. Graças a Deus, e hereditariedade, e ao meu projeto, o plano de vida que todos nós escrevemos do outro lado antes de virmos para cá, eu nasci médium. Cheguei ao mundo com uma membrana fetal enrolada na cabeça, o que é um antigo sinal de que um recém-nascido recebeu o dom da mediunidade ao nascer. Francamente, durante os primeiros anos da minha infância, ser médium parecia mais um fardo do que um dom. Quando eu tinha 5 anos, por exemplo, certa noite em um jantar em família, eu vi os rostos das minhas 2 bisavós derretendo. Não foi agradável, pode acreditar. Ambas faleceram em seguida, no intervalo de 2 semanas. Até vovó Ada, pacientemente me explicar minha visão e os poderes psíquicos que tinham causado, achei de alguma forma que eu tinha matado as 2. Mais tarde, anunciei a morte do meu avô para a família, antes que meu pai chegasse em casa com a má notícia. Informei a meus pais, quando eu tinha 3 anos, que eles me dariam uma irmãzinha quando eu tivesse 6. Nenhum médio é 100%. Sharon se antecipou e nasceu um mês antes do meu 6º aniversário. Eu via espíritos visitantes tão claramente quanto via todas as outras pessoas na sala, e achava que todos os viam também, até a vovó Ada explicar como e por que eu e ela tínhamos uma sintonia diferente das outras pessoas. Eu tinha 5 anos quando comecei a me interessar por aquelas outras pessoas que ninguém, além de mim, parecia perceber. A vovó Ada sempre reagiu ao meu dom irreprimível com apoio, amor, compreensão e profunda compaixão de uma mulher que passara por aquilo também. Papai reagia com orgulho, divertido e fascinado. Mamãe assumia a posição de ter que ter outro médium na família seria tão bom quanto abrir um buraco na cabeça e, por coincidência,
desenvolveu o hobby de ter enxaquecas. Provavelmente o evento mais significativo da minha infância e do resto da minha vida, aliás, aconteceu quando eu tinha 8 anos. Certa noite, tendo recebido ordens severas de dormir, comecei a brincar com uma lanterna. De repente, a luz foi aumentando até que todo o meu quarto brilhava. Do meio da luz saiu uma mulher alta, sorridente, de aparência serena e cabelos negros, que disse calmamente: "Eu venho de Deus, Silvia. Não tenha medo." Fácil falar. Eu corri e abracei a vovoada, que estava na cozinha. "Oh", respondeu ela, contendo um bocejo. "Foi a sua guia espiritual. Ela está aqui para ajudar você." Descobri que a minha guia espiritual era uma mulher de ascendência inca e asteca chamada Hiena, que morrera na Colômbia, sua terra natal, no início do século XVI. Rapidamente substituí o terror por autoritarismo. Disse-lhe que estava mudando o nome dela para Francine. Ela foi gentil bastante para não ligar e até hoje é minha companheira, amiga, conselheira, professora, confidente e protetora. Até certo ponto. Ela sabe que os erros e as dificuldades são inevitáveis e necessários ao progresso do espírito humano e tem me deixado experimentar bastante das duas coisas. Vou repetir 2 afirmações mais de uma vez ao longo do livro porque são muito importantes. Nenhum médium, inclusive eu, é 100% preciso, e nenhum médium verdadeiro pode usar seu dom para si mesmo. Deus generosamente nos concedeu um dom, não para acumular riquezas ou jogar na loteria, mas para dar aos outros de forma generosa. Como um filho, esse dom não é uma coisa que possuímos. Ele nos é confiado como uma força independente para que o conservemos e o aprimoremos. E se fazermos mau uso dele, merecemos perdê-lo. Como a uniformidade não era o forte da minha família, fui criada como católica, judia, episcopal e luterana, com ênfase no catolicismo. Houve uma época em que eu achava que queria ser freira. Mas como não consegui encarar seriamente a ideia de me tornar uma freira, em vez disso me tornei uma professora católica por 18 anos. Com Francine sempre resmungando no meu ouvido e meu dom mediúnico dado por Deus me cobrando constantemente, percebi, afinal, que ser médium e ser apaixonadamente espiritual não eram coisas incompatíveis. Eu podia e devia devotar minha vida a ambos. Comecei a dar consultas e a dividir o que sabia com um grupo de amigos, e depois amigos dos amigos. 15 ou 20 pessoas em uma sala de estar se tornaram 200 ou 300 pessoas, em igrejas e auditórios, o que o tempo evoluiu para aparições na TV, no rádio e compromissos com um público de 2 ou 3 mil pessoas em lugares onde elas tinham que ficar de pé. Quanto mais eu aprendia sobre poderes mediúnicos e espiritualidade, mais eu queria aprender. Tornei-me uma ávida estudante de teologia e religião comparada e li todas as 26 versões da Bíblia, bem como todos os outros livros religiosos importantes que eu consegui encontrar. O Alcorão, o Talmude, os ensinamentos de Buda e o livro dos egípcios dos mortos. Em 1974, criei a Fundação Nirvana para pesquisas mediúnicas, hoje a Corporação Sylvia Browne, uma organização profissional sem fins lucrativos para o estudo e a pesquisa de paranormalidade. Tornei-me uma mestra em hipnose. Eu sempre senti que devo aos meus clientes e amigos algo mais do que sou capaz de dividir em palestras e consultas. Um livro que possa ajudá-los a responder questões importantes quando eu não estiver por perto e, principalmente, para confortá-los em momentos de dificuldade e desespero. Achei que funcionaria melhor se fosse um manual de instruções introdutório que não apenas explicasse os princípios básicos da vida, da morte e, do outro lado,
mas que realmente desse indicações simples de como usá-los. Por isso, uma noite ao jantar, disse para minha amiga Lindsay Harrison, que é roteirista profissional: "Vamos escrever um livro juntas?" Ela aceitou. Esse, portanto, é o manual de instruções que eu queria escrever, baseado nos conhecimentos que acumulei nesta vida. Sei que Deus está vivo e bem. Ele nos criou. Ele nos ama contínua, eterna e incondicionalmente, e Ele é tão parte de nós quanto nossos pais, nossos avós e todos os nossos ancestrais. Sei que o outro lado e os espíritos que vivem lá são tão reais quanto esta terra em que vivemos, e que a única coisa que separa o aqui de lá é uma diferença finalmente velada na frequência vibracional. Sei que não existe a morte, porque nosso espírito sempre esteve vivo e sempre estará. Somos tão eternos quanto o Deus que nos criou. Sei que deixamos o nosso lar do outro lado muitas vezes para vir à Terra com o propósito de experimentar e superar a negatividade e aprender com isso em um processo de aperfeiçoamento espiritual. Escolhemos quem e o que seremos todas as vezes antes de vir para cá e até escrevermos os nossos próprios projetos para mapear exatamente o que queremos realizar nessa breve jornada longe do lar. Sei que sempre estamos cercados por guias espirituais, anjos, entes queridos que já partiram e pelo próprio Deus, e que podemos ter pronto acesso a todos eles, simplesmente se aprendermos como. Por fim, sei que se pelo menos uma coisa neste livro acrescentar mais amor, felicidade, esperança, poder e paz à sua vida, poderei considerar isso uma honra e uma oração atendida. Do fundo do meu coração, que Deus abençoe você. Ajuda do outro lado. Nossos anjos e guias espirituais. Quase todas as religiões do mundo aceitam o fato de que os espíritos sobrevivem à morte. No entanto, se você disser que pode se comunicar com eles, vão achar que está louco. Então, os espíritos existem, mas nós não podemos nos comunicar com eles? Para mim, isso é que é loucura. Claro que podemos. Fazemos isso o tempo todo, tendo ou não tendo consciência. A verdade é que nunca estamos sozinhos. A cada momento de nossas vidas estamos cercados por um grupo do outro lado que nos conhece, nos ama e nos compreende melhor do que nós mesmos. Tenho certeza de que você acharia mais fácil acreditar se de fato pudesse ver e ouvir seu grupo de apoio espiritual tão claramente quanto vê e ouve as pessoas ao seu redor. Mas pense numa coisa: quando você se afasta de casa e da família para ir trabalhar, deixa imediatamente de acreditar que estas coisas existem até estar frente a frente com elas de novo? Claro que não. Não importa o quanto o seu dia seja difícil ou desgastante. Você nunca duvida de que quando o dia acabar, sua casa e sua família estarão onde você as deixou. O que acontece no seu dia a dia é exatamente o que se passa na vida da sua alma, e por isso a mente e o coração podem ter a mesma certeza de que seu lar e sua família eternos são reais. Você deixou seu lar, o outro lado, e sua família espiritual para vir para esta vida. E quando ela se encerrar, você vai encontrar o mesmo lar e a mesma família esperando onde os deixou. Se, como eu, você passar pela vida sentindo certa nostalgia, não importa onde esteja, é porque sua alma se lembra de um lugar onde todos nós estivemos antes e ansiamos por voltar. O outro lado. O outro lado é o lugar de onde os nossos espíritos vêm quando entramos no útero à espera do nascimento e para onde eles vão quando morremos. É o céu, o paraíso mais espantosamente belo que nossas mentes terrenas podem imaginar. Costumamos visualizá-lo sobre as nuvens, depois da lua e das estrelas, além da terra do nunca.
Mas a verdade é muito mais fascinante e reconfortante do que isso. O outro lado fica bem aqui entre nós, numa outra dimensão, superposta ao nosso próprio mundo, mais ou menos a 1 metro acima do que, para nós, é o nível do chão. Sua frequência vibracional é muito mais alta que a nossa, e é por isso que não percebemos. Para uma comparação simples, pense em um apito de cachorro. A frequência é tão alta que parece silenciosa ao ouvido humano, mas os animais a ouvem claramente. Parte do dom de um médium é, na verdade, a capacidade dada por Deus de perceber uma quantidade maior de frequências vibracionais, o que explica que podemos nos comunicar com o mundo espiritual com mais facilidade do que as chamadas pessoas normais. Normalmente, Francine me dá informações sobre o outro lado, e eu as confirmo através de pesquisas meticulosas, incluindo regressão por hipnose. No caso da localização do outro lado, no entanto, esse processo funcionou ao contrário. Décadas atrás, eu estava com uma cliente chamada Anne, trabalhando a morte dela em uma vida passada. Ela descreveu a família reunida em torno da cama para dizer adeus e o quarto pequeno no qual estava morrendo. Para espanto dela e meu, quando o lendário túnel apareceu para levar seu espírito para o outro lado, ela não apontava do corpo dela para cima, mas atravessava o quarto ligeiramente acima do plano terreno que ela estava deixando. Quando percebi que um cliente após o outro, sem nenhuma orientação minha, sempre descrevia exatamente a mesma experiência, comentei finalmente com Francine certa noite, como se lhe contasse uma novidade. O outro lado é bem aqui. Ela respondeu, claro que é aqui. Outra coisa que descobri, todos os espíritos do outro lado têm 30 anos. Sim, incluindo nós. Não importa se chegamos lá com 2 ou 92 anos. Quando minha guia espiritual me contou isso, perguntei, por que 30? A resposta foi, por que não? Isso encerrou toda a conversa. Mas acho que 30 anos é uma boa idade física, pois nela estamos bastante confortáveis em nossos corpos. Os espíritos podem assumir suas formas terrenas quando vêm nos visitar para nos ajudar a reconhecê-los. Mas em sua vida cotidiana no outro lado, eles não apenas têm 30 anos, como também podem escolher os próprios atributos físicos, da altura e do peso à cor dos cabelos. Preciso deixar uma coisa bem clara, se é que ainda não está. Para descrever o outro lado e as diferenças entre a vida lá e a vida aqui na Terra, estou usando pronomes como nós e eles. Por favor, entenda que nós já fomos eles muitas e muitas vezes, e vamos voltar a fazer parte deles quando esta vida estiver encerrada. Todos nós aqui no outro lado somos parte do mesmo todo, fibra do mesmo tecido perfeito da criação de Deus. Estamos separados apenas por uma transição natural a que chamamos morte. Uma transição que é, na verdade, o jubiloso ciclo de nossos espíritos eternos indo de volta ao lar. O lar é muito mais complexo e magnífico do que simplesmente um mar sem fim de nuvens brancas e fofas e céu azul. O outro lado é uma infinidade espantosa de montanhas, oceanos, amplos jardins, florestas, todas as maravilhas da natureza que existem aqui, com a beleza amplificada centenas de vezes. Os animais, entre as mais perfeitas criações de Deus, também estão vivos no outro lado. Todos os animais que existem na Terra existem do outro lado e são adequadamente tratados e respeitados por serem espíritos puros, inocentes e sem malícia. É provável que você fique tão aliviado quanto eu, ao saber que as entidades do outro lado não passam o tempo todo deitadas, tocando harpa. Isso pode ser bastante agradável por 5 ou 10 minutos,
mas por toda a eternidade. Na verdade, os residentes do outro lado apresentam-se ativos e animados. É ridículo da nossa parte falar deles como mortos. Seria ótimo se estivéssemos mortos como eles. Todos estudam, trabalham e pesquisam, por escolha própria e com grande satisfação. Todas as artes, ofícios e hobbies que há aqui existem lá, só que muito mais estimulantes. Palavras como aborrecimento, solidão e tédio não fazem parte do vocabulário local. Ainda mais fascinante é saber que as entidades do outro lado também criam de tudo, de invenções e curas médicas, a grandes avanços nas artes, na música, na filosofia e na ciência. Essas criações são transmitidas através da telepatia sutil para aqueles que na Terra que têm as técnicas, as ferramentas e a dedicação para torná-las realidade. Se alguma vez você se perguntou por que as grandes ideias humanitárias parecem ocorrer quase que simultaneamente a pessoas isoladas em lados opostos do mundo, agora você sabe. O outro lado gosta de garantir que suas melhores contribuições receberão a máxima atenção aqui. Isso não tira nem um pouco do crédito das pessoas brilhantes entre nós que realizam esses avanços. As entidades do outro lado precisam de mãos e ouvidos talentosos e dispostos para realizar seu trabalho, tão certamente quanto nós precisamos de sua divina inspiração. Não há negatividade no outro lado, nem agressão, ciúme, orgulho ou julgamento. Esses atributos são criações estritamente humanas, não de Deus. E é exatamente por causa dessas características humanas que fazemos a escolha aparentemente insana de deixar nosso lar do outro lado e percorrer outra encarnação. Nosso propósito ao vir até aqui é aprender e adquirir sabedoria, sendo como nós somos extensões de Deus capazes de sentir e experimentar. Já ouvi e li diferentes interpretações sugerindo que a cada encarnação nossos espíritos evoluem em um esforço para ficar mais perto de Deus. Isso simplesmente não é verdade. Nossos espíritos já estavam plenamente desenvolvidos quando Deus os criou. Somos parte dele. Assim como ele é parte de nós. Portanto, não existe isso de ficar mais perto de Deus. Já estamos lá. Uma vez, quando eu era jovem e atravessava um período complicado, perguntei a uma alma muito sábia por que a vida tinha que ser tão difícil. Ela respondeu com uma pergunta: o que você aprendeu nas épocas em que a vida foi fácil? Embora eu deteste admitir isso, ela tinha razão. Não aprendemos quando não há obstáculos no caminho, e sim quando superamos aqueles que encontramos. É por isso que nossos espíritos, às vezes, sentem necessidade de deixar o outro lado e vir até aqui para experimentar e superar a negatividade em todas as suas formas, aprender com isso e depois levar o conhecimento de volta ao lar. A pergunta que ocorre é que, se temos acesso a todo o conhecimento no outro lado, por que ter o trabalho de viver a negatividade? Por que simplesmente não ficamos na perfeição do lar? Se Deus tivesse criado nossos espíritos para se satisfazerem com conhecimento sem precisar de experiência, Neil Armstrong nunca teria pisado na Lua. Leonardo da Vinci ficaria ocupado demais lendo livros de arte para ter tempo de criar a Mona Lisa, e William Shakespeare teria passado a vida inteira indo ao teatro sem nunca se dar o trabalho de escrever uma peça. A mesma força, coragem, disciplina, curiosidade e fé que admiramos nessas pessoas foi necessária para que escolhêssemos experimentar outra vida humana. Assim que nossos espíritos tomam a decisão de habitar um corpo humano
Criamos um projeto para essa vida com base naquilo que estamos mais interessados em vivenciar e aprender para ter êxito em nossa eterna busca de conhecimento. Esse projeto inclui tudo: o tipo de pais, famílias e infâncias que teremos, os caminhos profissionais, as circunstâncias de saúde e finanças, as preferências sexuais, os casamentos, os filhos e a duração de nossas vidas. Também selecionamos uma linha de opção, que é uma área no qual sentimos que temos mais a aprender e que, portanto, irá apresentar a maior quantidade de desafios enquanto estamos aqui. Podemos escolher entre 7 linhas de opção: família, vida social, amor, saúde, espiritualidade, finanças e carreira. Se prestar atenção na sua vida, aposto que descobrirá um item nessa lista no qual você, por mais que tente, tem grandes dificuldades. Nos primeiros momentos, ele transborda sobre os outros 6, dando a impressão de que você está fazendo tudo errado. Não entre em pânico. Não é uma aflição que foi imposta contra a sua vontade. Na verdade, essa é a área de desafio que você escolheu. Pense nisso como uma matéria no qual você decidiu graduar desta vez para que possa chegar a dominá-la algum dia. Além de mapear nossos projetos antes de vir para cá, fazemos contratos sagrados com entidades do outro lado que cuidam de nós, nos protegem, ajudam e aconselham ao longo da jornada terrena que escolhemos empreender. O mais íntimo desses conselheiros é nosso guia espiritual que, com a ajuda de Deus, concebe e revisa o projeto conosco e está ao nosso lado a cada passo do caminho. Cada um de nós tem um guia espiritual, alguém que éramos muito próximos, a quem confiamos a nossa alma no outro lado e que concordou em ser nosso companheiro constante, vigilante e auxiliar quando fizemos a escolha de experimentar outras vidas na Terra. Todos os guias espirituais passaram pelo menos uma vida aqui. Por isso, são capazes de compreender os problemas, os erros, as tentações, os medos e as fragilidades inevitáveis no mundo humano. Na verdade, a maioria de nós já foi ou será um guia espiritual de alguém, em algum momento. Em raras ocasiões, seu guia é um ancestral ou alguém com quem você compartilhou uma vida passada. Como a sua relação com o guia foi estabelecida entre os 2 espíritos no outro lado, antes do seu nascimento, é impossível que ele seja alguém que você conheceu nesta vida. Minha guia espiritual, Francine, nasceu no norte da Colômbia em 1500 e foi morta em um ataque espanhol à sua cidade em 1520. Essa foi sua única encarnação na Terra e nunca nos conhecemos, até nos encontrarmos e ficarmos grandes amigas no outro lado. O trabalho dos guias espirituais é instigar, encorajar, aconselhar, apoiar e guiar cada um de nós no caminho da vida. Eles contam com diversas vantagens que ajudam neste trabalho. Em primeiro lugar, tem a ligação mais próxima possível com nossos espíritos, a verdadeira essência de quem somos. Também estudaram e memorizaram nossos projetos. Nós, infelizmente, perdemos a consciência desses projetos durante o nosso tempo na Terra e tendemos a nos desviar de nossos planos. Os guias podem nos ajudar a voltar aos trilhos. Além disso, eles têm acesso direto ao divino conhecimento de Deus e podem estar em diversos lugares ao mesmo tempo, sem sofrerem o embaraço desses corpos a que damos tanta importância. Podem estar em uma palestra, ou numa festa no mundo espiritual, ou visitar outro ser amado na Terra e ao mesmo tempo continuar de olho em nós. Se por acaso vocês estão imaginando um bando de voyeurs assistindo a todos os nossos movimentos e invadindo os nossos momentos mais privados, deixe-me acalmá-los. Eles são guias espirituais e não corporais. Preocupam-se com nossos espíritos e só com eles. Nossas diversas funções corporais
não lhe interessam. Outra coisa que um guia espiritual nunca faz é interferir nas escolhas que fazemos, ou nos privar do livre-arbítrio. Na melhor das hipóteses, eles oferecem alternativas e avisos. Mas nosso acordo com eles, desde o princípio, é de que estamos aqui para aprender e crescer, e eles sabem que não podemos fazer isso se ficarem constantemente nos protegendo das experiências em que aprenderemos as lições que precisamos. Os guias se comunicam conosco de diversas maneiras que percebemos melhor se conseguirmos ficar quietos e prestar atenção. Mas não se sintam prejudicados se seus guias espirituais não parecerem ter uma voz audível. Eles enviam muitas mensagens quase sempre através do seu subconsciente, o que você sempre interpretou como instinto ou consciência, ou sonhos mais vívidos que o normal, provavelmente são sinais emitidos por eles. Essas experiências são comuns. Sem nenhuma razão aparente, você faz um caminho diferente do normal e depois descobre que evitou um acidente de carro. No impulso, liga para um amigo e descobre que ele precisa de ajuda naquele momento. Vai dormir preocupado com um problema e acorda sabendo a solução. Qualquer situação que era atribuída a alguma coisa me disse pode ser transformada em alguém me disse. São as mensagens do seu guia espiritual que você está recebendo e colocando em prática. Quanto a mandar sinais para o seu guia, você pode e deve pedir ajuda, conselho e conforto sempre que sentir que precisa. Mas, por favor, lembre-se de uma coisa que tive muita dificuldade em aprender. O que quer que você deseje, seja objetivo. Quando meu filho Paul tinha 5 meses de idade, pegou uma infecção que poderia ser fatal. Ele ficou 26 horas na UTI e durante todo esse tempo rezei e implorei pela ajuda de Francine, sem obter resposta. Assim que ele recebeu a alta, eu interpelei Francine, zangada, sentindo-me traída. Como você pôde me abandonar quando eu achava que meu bebê ia morrer? Com sua serenidade típica, ela respondeu: Era isso então? Eu sabia que você queria ajuda, mas não tinha ideia de qual era o problema. Sabe, eu não posso ler a sua mente. Aquilo era novidade. Eu achava que ela sabia tudo sobre mim. Mas, quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Nossos guias espirituais conhecem nossos projetos, mas esses raramente contêm cada momento de medo que iremos enfrentar. Os guias espirituais parecem ser absolutamente literais quanto ao que você lhes diz. Por isso, quando falar com o seu, esqueça as sutilezas e os pressupostos subentendidos. Eis um exemplo perfeito. Se eu perguntar a Francine, você pode se descrever? Ela vai responder, posso. Ponto final. Mas se eu lhe disser, descreva-se, por favor, ela vai ficar feliz em me atender. Por favor, não deixe de falar com seu guia espiritual só por não saber quem ele é. Não se esqueça, os guias já foram humanos pelo menos uma vez. Sabem muito bem que quase não trazemos memórias deles e de nossas vidas do outro lado. Por isso, não esperam que nos lembremos deles. Se você não foi apresentado ao seu, ou se nenhum médium o identificou para você, invente um nome para ele. Isso vai tornar seu guia espiritual mais pessoal e ele vai atender alegremente por qualquer nome que você invente, pelo simples prazer de saber que você o reconheceu e acolheu.